Falamos sobre a corrida em si, mas a gente teve um evento também especial para o fim de semana, sobretudo para a gente que gosta tanto de história do esporte a motor. A gente teve a volta de, eu vou até pegar aqui antes de completar as informações, o retorno de Jack Stewart ao volante. Ele fez aí umas voltas de exibição, e toda a nossa reverência ao tricampeão mundial, o escocês Jack Stewart. É engraçado, né? Britânico é só quando interessa, né? Aí quando conta título, aí é britânico, não é inglês. Aí é o escocês talentoso, não é escocês, é britânico, né? É sempre assim. Quando é para, por exemplo, para jogar futebol, aí separa os dois. É que tem a seleção da Escócia, a seleção da Inglaterra. Quando é Olimpíada, junta tudo. E quando é para juntar título mundial também. Jim Clark vem aqui, Jack Stewart vem aqui, mas enfim. A gente teve umas voltas de exibição do Jack Stewart. Vou até colocar aqui, vou compartilhar a foto do belíssimo carro 1973 Tyrrell 006, do terceiro e último título mundial do Jack Stewart. Ele que é um embaixador da Fórmula 1, de alguns patrocinadores que fazem parte da Fórmula 1, e que é muito bom ver a presença do Jack Stewart no paddock. Ele que está com seus 85 anos de idade, é o nosso campeão mundial mais velho ainda vivo, e ele fez essas voltas de exibição por uma missão muito nobre, que é de arrecadar fundos para os estudos contra a demência. E porque a motivação dele, a esposa dele, a Helen Stewart, sofre de demência, uma demência não Alzheimer, mas ela luta contra essa doença, e claro, o Jack Stewart luta junto com ela. São companheiros de mais de 60 anos, até me falha aqui a matemática para contar o quanto tempo eles estão juntos desde a década de 60, portanto aí sim, mais de 60 anos juntos. E a gente tem que contar a seguinte situação também, né? Não era fácil ser esposa desses pilotos que arriscavam muito mais o pescoço nessas eras tão inseguras para o esporte a motor, as primeiras 3 décadas da Fórmula 1, que foram realmente muito mortíferas. Você tinha as fotos de começo de ano e você não sabia quem ia chegar até o fim do ano vivo, pilotos que corriam não só Fórmula 1, mas também corriam outras corridas, Fórmula 2, Endurance, entre outras corridas, e que também acabavam encontrando seu destino nesse tipo de competição. Tem uma passagem muito forte do Stewart dizendo que ele, uma vez conversando com a esposa Helen, isso muito tempo atrás, eles começaram a contar quantos funerais de pilotos eles foram, e eles chegaram num número, enfim, enorme, mais de 50 funerais, e isso causa aquele impacto, né? Você vai construindo uma linha de pensamento e você chega numa constatação que não deixa de ser muito chocante. E realmente o esporte a motor teve essa característica por muitos anos de ser um esporte cuja morte era inerente ao esporte. E o Jack Stewart viveu tudo isso aí junto com a Helen Stewart, e a gente teve também outras mulheres de piloto que nessa época acabaram sendo viúvas de pilotos. A Nina Rindt, por causa do Joachim Rindt, entre outras. A Barbara Patterson depois foi se juntar com o John Watson, mas que também não conteve o sofrimento que ela foi, a perda do Ronnie Peterson para ela. Enfim, não só Jack Stewart é esse personagem que tem a sua força, foi um dos pioneiros dessa cruzada por mais segurança pelo esporte a motor. Ele teve um acidente na Bélgica em 1966 que mudou o modo dele pensar e fez com que ele fosse realmente enfrentar essa lógica chauvinista de que a morte era inerente ao esporte, liderando não só
os próprios pilotos, mas como também desafiando organizadores dos grandes prêmios em circuitos muito precários, a própria organização do esporte em si, que era a CSI, a época antes de se tornar FISA. Esse personagem que tem esse peso histórico e que teve a Helen Stewart do lado dele esse tempo todo. Tá? Então ele fez essa volta de exibição, chamando atenção para essa causa, que é o da demência. E se vocês repararem, vou colocar até aqui no destaque, ele está com o seu capacete muito famoso pelo desenho tartan escocês. Nesse caso aí vocês podem ver que ele está com um tartan predominantemente vermelho, que é da casa Stewart. Tá? Para quem não sabe, existem vários e vários tartans na Escócia, né, que são esses, o que a gente chama de xadrez, e eles são inclusive catalogados. Existe um órgão governamental na Escócia que faz a catalogação de desenhos do xadrez, esse desenho bonito, entrelaçado de linhas com várias cores e vários tipos de padrão. Jack Stewart está com esse capacete que tornou ele tão conhecido, e esse capacete está todo assinado por todos os campeões mundiais ainda vivos. E aí surge a informação, né, de que o próprio Michael Schumacher, cujo o estado de saúde a gente não sabe desde 2013, por conta do acidente que ele teve esquiando, e que teria sido auxiliado pela esposa Corina para que ele também colocasse a sua assinatura no capacete. Eu vou colocar aqui o destaque, o Stewart segurando o capacete, que vai ser leiloado, e aí sim arrecadando fundos em prol das pesquisas contra a demência. E a gente vai ter aqui o MS de Michael Schumacher, teria ele próprio Schumacher assinado isso aí, o que também nos desperta a curiosidade de saber realmente qual é o estado de saúde do Schumacher, né? É uma situação que acaba inflamando a nossa curiosidade de saber, afinal de contas, todo mundo que participa do esporte a motor fica com essa angústia, uma angústia que vem desde 2013. É claro que a gente entende o lado da família de querer preservar o Michael, a gente não sabe qual é a atual situação, inclusive de consciência dele, a situação motora, se ele consegue se comunicar de alguma forma com a família, de maneira verbal, de maneira não verbal. Então, a gente tem essa volta do Stewart ao cockpit, né? A gente sabe que provavelmente uma das últimas exibições do Stewart, dada a idade que ele tem, 85 anos, né? As suas aparições públicas ficam cada vez mais raras, e aparições dentro de um cockpit, de um carro, que exige sim do físico, afinal de contas a gente está falando aí de um carro de quase 500 cavalos, um carro todo mecânico, câmbio na mão, embreagem no pé, sem auxílio nenhum de eletrônica, sem auxílio de direção hidráulica, ou seja lá o que for. É realmente incrível ver um Stewart aos 85 anos de idade conseguindo fazer esse tipo de atividade. A gente fica muito contente, ao mesmo tempo que a gente fica aí com o coração apertado toda vez que a gente recebe alguma informação, sempre que o Schumacher vem à pauta. Enfim, eu já estendi demais aqui, mas eu queria que vocês também falassem um pouco sobre o Jack Stewart e, claro, sobre essa situação do Michael Schumacher, que a gente fica sem saber. E claro que a gente entende a família, mas a gente não deixa de ficar com o coração apertado. Acho que você falou tudo, né? Como você falou, né? A gente olha assim, né, algumas coisas em relação ao tempo, né? Que a gente se acostuma muito a ver aquele Stewart, já com certa idade, mas forte, né? Com seus 60, 70 anos, né? Agora com 85, né? Poxa, 85 anos, né? Então, poxa, ele já até falou, olha, eu sei que não vou viver mais 5, 10 anos, mas vou fazer minha parte para estar atrás da cura da demência. Então é algo que a gente se assusta, né? Nossos heróis de infância, então, ou já foram. Não estou falando do pessoal que morreu lá atrás, estou falando de Jim Clark, não. Eu vou falar Fangio, né, John Surtees, Jack Brabham, né? E a gente vê aí o Jack Stewart, 85 anos. A gente se assusta, né? O Emerson vai fazer 79,
né? O Wilson já faleceu, então o próprio Nelson vai fazer 73. Então assim, a gente é um susto, né? A gente fica com o coração apertado, né? Os seus heróis estão indo embora, né? E estão se aproximando. A gente tem que curtir o máximo possível esses caras. Né? E foi muito legal ver o Stewart com 85 anos dando uma volta, né? Tinha um carro na frente, a gente não pode colocar aqui as imagens do vídeo, mas tá lá, tinha um carro na frente e o Stewart lá com seu tio, com 85 anos, né? E quanto ao Schumacher, assim, a gente fica com aquela curiosidade, né? Segundo o Concha, ele fez aquilo ali, né? Teve ajuda da Corina, mas ele que fez, e pelo que o Stewart falou, a família fez muita questão que ele participar desse capacete, né? Acho que até o Nelson deve ter stories, o Emerson, né, sobre participar desse momento. Mas é bem legal, né? Mas assim, a gente fica realmente com o coração um pouquinho apertado por todo esse contexto. É emocionante. É emocionante ver o Stewart. É a história, né? É a própria história na nossa frente. É um personagem que... Eu me emocionei aqui, desculpa, mas é um personagem... Eu também tô com a voz embargada aqui. Não, é um personagem de um legado gigantesco. É realeza, né? É realeza. Porque não é só um piloto de exceção, um piloto magnífico, um piloto de primeira prateleira. Ele com esse carro venceu 5 corridas de 15, 73, foi o carro do terceiro título mundial dele. E a maior corrida que ele fez com esse carro ele não venceu, foi em Monza. Ele chegou na 4ª colocação, foi uma corrida fantástica que ele fez com esse carro. Tinha caído muito para trás e veio avançando num ritmo incrível. Na corrida de Monza 73, foi uma atuação fantástica, mas sobretudo o legado que ele deixou também, quantas vidas, a luta dele pela segurança, contra inclusive alguns próprios pilotos, né? O Ines Ireland costumava imitar uma galinha quando via ele, ficava imitando, ironizando, né? Chamando ele de medroso, por estar lutando contra situações inaceitáveis, né? Então é um gigante que está agora envolvido numa causa linda, porque a parceria dele com a Ellen é uma parceria de vida, é uma parceria muito bonita, e tem essa bandeira para carregar, essa última bandeira para carregar, e mais um legado para deixar, então é emocionante. E esse capacete, com a assinatura do Schumacher, então é uma peça de um valor incalculável, né? Qualquer valor que seja vendido vai ser pouco para uma peça como essa. É bonito demais, muito emocionante, e só desejo ao Stewart, né, saúde para conseguir trilhar mais um tempo possível esses caminhos nobres que ele vem trilhando com muita realeza, né, com muita... É um gigante como pessoa, um gigante como piloto. Eu lembro até que no GP da Austrália, Norris venceu, né, e aí Stewart foi cumprimentar ele depois da corrida, e o Norris cumprimentou, mas já foi direto, rápido, passando para frente. Eu quase que levantei aqui e berrei, cara, você tem noção de quem que você está cumprimentando ali? Para e fala direito com eles, não tem noção. Não estou dizendo que ele foi rude, Norris não foi rude de modo algum, mas assim, está falando com a própria história, né, com a realeza ali. E eu lembro que eu vi e me incomodou assim, pelo amor de Deus, pare e dá atenção. Isso é um gigante, né? Pare e dá atenção. É um privilégio muito grande de nossos tempos. Sim. Ter um Jack Stewart vivo, né? Eu adoraria. Eu tive a chance de conhecer tanta gente, conversar com tanta gente, mas eu adoraria ter a condição. E o David Tremaine já me chamou para isso, tá? Porque realmente na vida não permitiu. Ele já me chamou para ir lá na Inglaterra e no Jim Clark, né, no Museu do Jim Clark, e também para falar com o Stewart, né? É uma coisa que eu espero que a vida me dê essa oportunidade, mas eu gostaria muito de entrevistar o Jack, mas de beijar a mão dele, sabe? De agradecer por tudo, de agradecer por tudo. Eu me emociono vendo Jack Stewart, porque é um legado que vai ficar para sempre. Tudo que ele fez pela segurança nas pistas. Nós vemos aqui realmente, né? Só temos 20 pilotos, 20 campeões vivos, né? Então, cara, a gente tem que aproveitar essa galera que tá viva ainda. A gente tem que aproveitar. Só temos 20.
Lembra aquela também Mário Andretti fez 85, né? Teve corrida em Long Beach, ele deu a ordem de ligar os motores, mas já está com 85, então a gente tem que aproveitar essa galera sim. Né? Ele marcou a nossa infância, a gente não assistiu as corridas desse pessoal, o Mário Andretti ainda na Indy, o Emerson também, a gente não teve mais, a gente escutou tantas histórias desses caras, então a gente tem que curtir muito esses caras. Eles têm mais idade do que o Fangio tinha quando o Fangio faleceu. Não parece, né? O Fangio acusava mais a idade. Mas eles têm mais idade do que o Fangio tinha quando o Fangio faleceu. A gente só deseja que eles vivam até os 185 anos, né? Que eles fiquem um pouquinho mais entre a gente aqui, nessa dimensão, nesse plano terreno, porque fizeram muito pelo esporte, né? Esses caras fizeram coisas incríveis pelo esporte, eles fizeram coisas incríveis com as máquinas que eles pilotaram, e não tem como não se emocionar numa hora dessa. Eram nossos heróis. Nossa total reverência aqui, nossos préstimos, nosso tributo ao Jack Stewart, que